Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra. Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 11. Primeiro livro de Reis, capítulo 11. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 28. 1 Reis 11, a partir do versículo 28. Amém? Todos acharam? 1 Reis 11, 28. Está escrito assim: E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, que naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha, e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: Toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi, de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, a deusa dos Sidônios, e a Quemos, o deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino, e o darei a ti, as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi meu servo sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para ali pôr o meu nome. E te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser, e se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres tudo o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Amém? Vamos orar. Pai santo e maravilhoso, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. E te pedimos, ó Senhor, nesta manhã, fala conosco, fala, ó Santo Espírito de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, para falar aos nossos corações. Eis-me aqui, Senhor, como instrumento, como porta-voz, ó Pai. E não seja, Senhor, a minha carne, nem as minhas palavras, mas que seja o Teu Espírito Santo ministrando à Tua igreja tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar nesta manhã. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer, eu te peço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. O Senhor é tão maravilhoso e o Senhor, Ele vem de encontro às nossas vidas. E Deus sempre tem um propósito para cada um de nós. Não existe nenhuma vida que Deus salva sem nenhum propósito. Deus tem um propósito, Deus tem um plano, e Deus estabelece os seus propósitos e os seus planos para as nossas vidas. Porém, aquilo que Deus tem para nós não é uma imposição, mas sim é algo que Deus vai trabalhar conosco. E Deus quer que nós estejamos juntos com Ele nesse trabalhar. Nós vemos aqui Deus falando para Jeroboão tudo aquilo que Deus iria fazer na vida dele. Deus está falando e Deus faz promessas maravilhosas para Jeroboão. Olha, eu vou te estabelecer uma casa firme como te estabelecia de Davi. Olha, eu vou fazer isso, vou te dar um reino. Jeroboão não era ninguém da família real, de semente real, nada disso. Era uma pessoa simples, uma pessoa comum.
E Deus chamou, que Deus elegeu para que fosse rei sobre 10 tribos de Israel. E assim Deus faz com a gente. Deus não olha para nossa capacidade humana, e não é por causa da nossa capacidade humana, mas é por causa do seu propósito. E Ele nos separa para a sua obra. E a capacidade quem vai dar é o Espírito Santo. É Deus quem vai nos dar as habilidades e as capacidades que nós não temos. Mas tudo isso Deus vai fazer se houver em nós também uma fé, uma disposição de nos colocarmos nas mãos dEle e de deixarmos Ele trabalhar na nossa vida. Amém? Deus escolheu a Jeroboão e disse, olha para ele, olha, eu te escolhi para reinar. Capítulo aí, versículo, de número 30, Deus fala assim, Aías pegou a veste nova que tinha sobre si, a capa, e rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão, Aías é o profeta de Deus, ele não está fazendo nada da sua mente nem do seu coração, mas Deus deu a ordem, Deus deu a instrução para ele, toma para ti 10 pedaços, porque assim diz quem? O Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Lá no 37, Deus diz de novo, e te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, serás rei de Israel. Deus separou a ele. Deus chamou ele para reinar. Assim como o Senhor nos chamou, e hoje na igreja, Deus tem diversas funções, diversos ministérios para cada um de nós. Cada um de nós Deus chama com um propósito. E o apóstolo Paulo vai falar isso muito bem. Nem todo mundo na igreja vai ter a mesma função, porque nós somos um corpo. Nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé, mas cada um tem a sua função, a sua importância no reino de Deus. Deus vai separar algumas pessoas para uma função, outros para outras, mas não significa que uma é mais importante do que a outra. Todos nós somos importantes nesse organismo maravilhoso que é a igreja. Amém? Glória a Deus, e nós precisamos entender qual é o chamado que Deus nos tem para a nossa vida, qual é o lugar que Deus quer nos colocar. Porque uma coisa importante é nós entendermos qual é o lugar que Deus quer nos colocar. E a gente não estar fora daquele lugar, porque senão Deus não pode nos usar. Eu estava pregando sobre isso, Deus me deu uma palavra quando eu estava lá no Paraná, e o Senhor me deu a ilustração de uma orquestra. Numa orquestra tem diversos instrumentos. Não tem só um instrumento. E cada instrumento daquele é importante naquele som que vai ser produzido pela orquestra. Só que cada um, se você reparar na orquestra, cada instrumento senta no seu lugar. O violino senta junto com os violinos. Você vai olhar, só tem gente de violino, só tem gente de viola. Vai ter lá o baixo, vai estar tudo junto. Depois tem o trompete, está todo mundo junto. Não senta todo mundo misturado. Não senta cada um onde quer. Cada um vai sentar no lugar que está preparado e designado. Cada um tem a sua partitura. Não é uma partitura só para todo mundo. Quando a gente não entende, eu também como leigo não entendia isso, mas depois nas aulas com o Cordeiro a gente vai entendendo. Não, cada instrumento tem a sua partitura. E dentro, por exemplo, dos violinos tem primeiro, segundo e terceiro. O Cordeiro dividia assim, primeiro, segundo e terceiro violino. Não é tudo igual. Tem o mais básico, tem o intermediário e tem o mais avançado ali. E quem está ali no meio ali? Tem um maestro que vai comandar aquilo ali. O maestro é que vai organizar tudo e que vai dar aquela direção para que tudo aquilo saia um som harmonioso e tão gostoso da gente ouvir. Porque se cada um tocar o que quiser, se cada um sentar onde quiser, se cada um usar a partitura que quiser, só sai barulho, não sai música. Na igreja é do mesmo jeito. Você não vai estar onde você quer, você vai estar onde Deus te colocou. E você vai fazer aquilo que Deus entregar nas suas mãos para você fazer. E Deus coloca o pastor com essa responsabilidade como de um maestro, para organizar as coisas. Você é aqui, você é ali, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E se você não estiver ligado, e se você não quiser se submeter, você vai estar atrapalhando em vez de ajudar. Então, a mesma coisa é no reino de Deus.
E o que Deus pede para nós? É a mesma coisa que ele pediu para Jeroboão, versículo 38. Deus vai dizer assim, ó, e há de ser que se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o que Deus manda, não é o que você quer. Muitas vezes as coisas dão errada na nossa vida, porque a gente só faz o que a gente quer. Em primeiro lugar, Deus diz assim, ó, ouve tudo que eu te falar. Às vezes nós não queremos ouvir a Deus, começa daí. Nós não ouvimos a Deus. A gente quer só ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que é favorável. Mas aquilo que vem muitas vezes para nos repreender, muitas vezes aquilo que Deus fala para nos exortar, e tudo que Deus fala, Deus faz com propósito. Qual é o propósito de Deus? Nos abençoar. Deus não é mau, Deus não é ruim, Deus não quer te colocar no sofrimento e na dor, não. Deus muitas vezes vai permitir que situações venham na tua vida, mas todas as coisas cooperam para o teu bem. Ele vai fazer com que tudo coopere para o teu bem. No final, tudo vai cooperar para o teu bem. Aqueles momentos difíceis, aqueles momentos de tribulação e de angústia, Deus vai fazer com que cooperem para o teu bem. Exemplos eu gosto de dar de Davi, né, que vai enfrentar o leão, depois vai enfrentar o urso, depois vai enfrentar Golias. Por que Deus permitiu tudo isso na vida de Davi? Não é uma coisa agradável você dar de cara com o leão. Não é uma coisa agradável você dar de cara com o urso, sabendo que ele ali pode te matar facilmente, rapidamente. Mas Deus permitiu, e Deus está fazendo o quê? Preparando, formando, forjando um caráter de guerreiro em Davi, porque Deus precisa que Davi tenha uma personalidade forte, de um guerreiro, de um valente, de alguém que não se atemoriza com nada, de alguém que não volta atrás, não importa o tamanho da luta e da adversidade que se coloca diante dele. Deus está preparando Davi, porque ele vai enfrentar o leão, ele vai enfrentar o urso, mas depois ele vai enfrentar Golias, e depois que ele enfrentar Golias, ele vai enfrentar exércitos inimigos de todos os lados. E tudo isso começa quando Deus coloca ele diante do leão e diante do urso. Deus está preparando, Deus está formando, Deus está dando para ele estrutura, para ele enfrentar desafios maiores, porque Deus quer que ele reine, porque Deus quer que ele lidere a nação, porque Deus quer que ele seja um homem que vai estabelecer ali a nação e as suas fronteiras, e os inimigos a todo momento, se você ler Juízes, estão invadindo Israel a todo momento, mas a partir de Davi ninguém mais invade. Porque tem um rei, porque tem um guerreiro, porque tem um valente, tem alguém que Deus levantou para dizer para os inimigos, opa, se invadir aqui eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou expulsar vocês, eu não vou permitir que vocês entrem a hora que vocês quiserem, eu não vou permitir que vocês façam o que quiser, eu estou aqui agora e eu vou batalhar por Israel. E você vai ver que nos dias de Davi, ninguém vai invadir Israel. Os inimigos até vão se levantar, vão vir, mas sempre vai ter uma resposta, e a resposta de Davi vai ser sempre vitoriosa, porque Davi está onde Deus colocou ele, e ele está fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Quando a gente está no lugar que Deus nos colocou, e a gente está fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, não tem como dar errado. Não vai dar errado. Por quê? Porque nós somos bons? Não. Porque Deus está conosco. Deus está dizendo isso aqui para Jeroboão, olha, se você fizer o que eu estou mandando, eu serei contigo. Não é você, não é a tua força, não é a tua capacidade, eu sou contigo. Quando Deus chama ali Gideão, e Gideão fala, como é que eu vou derrotar os meus inimigos, os midianitas? Deus fala, você vai derrotar os midianitas, porque eu sou com você. Então não é, meu irmão, se eu tenho uma espada, se a minha espada é boa ou se não é, se eu sei usar a espada ou não, se eu tenho experiência de soldado ou não, se eu tenho estratégia boa ou não, não é isso que me faz vencer. O que me faz vencer é a presença de Deus na minha vida.
Se Deus me chamou para ser um pastor, eu vou ser um pastor, porque Deus vai me capacitar para ser um pastor. Se Deus me chamou para ser um músico, eu vou ser um músico, porque Deus vai me capacitar para ser um músico. Se Deus me chamou para ser um evangelista, eu vou ser um evangelista, porque Deus me chamou para ser um evangelista. Deus vai me capacitar. Deus vai capacitar pessoas para cuidar das crianças. Deus vai capacitar diáconos, obreiros. Deus vai capacitar cada um, irmão. A capacidade vem do Espírito Santo, vem de Deus. E é isso que nós precisamos entender, aleluia. Deus pede fidelidade e obediência. Se você ouvir tudo que eu te mandar, versículo 38, se você andar pelos caminhos de quem? É o teu caminho ou é o caminho de Deus? Caminho de Deus. É o caminho de Deus, não é o nosso. Você fizer o que é reto aos olhos de quem? Aos olhos de Deus, não é aos meus olhos. Você percebe, irmão, porque tudo que Deus está falando é de acordo com Ele, não é de acordo com a gente, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E se você andar pelo teu coração, vai dar errado. Se você andar pelos teus olhos, vai dar errado. Se você andar por aquilo que você acha que você tem que fazer, se você não ouvir a voz de Deus, se você ouvir a voz de qualquer outra pessoa, vai dar errado. Ah, mas o fulano que falou, ele é bom, ele é bom, ele é bom, mas se o fulano não está na direção do Espírito Santo, ou mesmo que aquele fulano seja bom, mas aquela palavra não é para você, e você entrar numa palavra que não é para você, vai dar errado. Vai dar errado. Porque Deus, Ele fala conosco individualmente, Ele trata conosco individualmente, não queira você, porque Deus falou para o irmão fazer isso, eu vou fazer também. Não, não faça isso. Você não é o irmão. Se Deus falou para o irmão fazer, deixa ele fazer. Você vai buscar de Deus, Senhor, o que eu vou fazer? O que é para mim fazer? O que é para mim viver? Qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Guardando os meus estatutos, os meus mandamentos. Então tudo é de Deus. Nada é nosso. Nada tem que ser do nosso jeito. E esse é o maior desafio nosso como ser humano. Esse é o maior desafio nosso, porque a gente quer tudo do nosso jeito. A gente quer que Deus faça a nossa vontade. A gente, quando vai orar, muitas vezes a gente é igual Naamã, né? Naamã chega lá para falar com o profeta Eliseu, mas Naamã já tem na sua mente o que ele quer que Deus faça. O profeta vai sair, vai me cumprimentar, vai levantar sua mão aos céus, vai fazer uma oração. Depois que ele levantar a mão aos céus, ele vai falar: onde é que é a enfermidade? Deixa eu pôr minha mão aí e você vai ser curado. Naamã não era nem crente, mas Naamã já queria mandar em Deus. Deus tem que fazer assim, porque eu já imaginei que Deus vai fazer assim, porque eu acho que assim vai ser melhor, porque eu acho que assim eu vou ser abençoado, porque eu acho que assim Deus vai me dar a vitória. Aí ele chega lá, o profeta não sai, não sauda, não ora, não passa a mão sobre a enfermidade, manda ele tomar banho. E aí o que Naamã faz é o que muitas vezes a gente faz. A gente fica indignado com Deus. Achei que o Senhor ia fazer isso, achei que o Senhor ia fazer aquilo, achei que hoje ia acontecer isso, achei que hoje ia acontecer aquilo, achei que hoje o Senhor ia... E não sai nada do jeito que a gente quer. Só que Naamã, apesar de não ser crente, ele se humilhou. Onde o servo dele falou: meu pai, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa muito difícil, o senhor não faria? Quanto mais simplesmente tomar 7 banhos no Rio Jordão. Vai lá, meu pai. E ele foi, e na obediência, o que aconteceu? A vitória chegou. O milagre aconteceu. É na obediência. É quando eu faço as coisas que Deus falou para fazer que eu tenho a vitória. Não é quando eu continuo insistindo no que eu quero. Não é quando eu continuo insistindo no que eu acho. Não é quando eu estou indignado, pensando: olha, Senhor, tem que acontecer alguma coisa na minha vida. Não é assim que Deus vai trabalhar. É quando eu me humilho. Aleluia. Senhor, o Senhor mandou tomar banho, eu vou tomar banho, Senhor. Se não é 1, não é 2, é 7. Mas por que 7? Se um só é o suficiente. Irmão, você não foi chamado para explicar a Deus. Você foi chamado para obedecer. Eu e você fomos chamados para obedecer. Nós não fomos chamados para questionar.
Nós não falamos, mas eu não estou entendendo. O que tem a ver o banho com a lepra? E por que 2 não está bom, 3 não? Porque nós somos assim, irmão. A gente fica questionando. A gente pega o que Deus falou e a gente quer transformar naquilo que a gente quer. Não é assim. Deus mandou tomar banho no Rio Jordão, ele até falou, não são Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores? Não, Abana e Farpar não ia acontecer nada. É no Jordão. E não é 1, e não é 2, e não é 3, não é 5, e não é 6. São 7. Deus falou 7? São 7. É 7. Quando ele sai da água na 7ª vez, a sua pele está como a pele de um bebê. Porque não é do nosso jeito. Você entende que muitas vezes a gente perde a bênção de Deus? Não é que Deus não quer abençoar. Não é que Deus não quer operar. Não é que Deus não quer agir na nossa vida. É que nós não somos humildes o suficiente para nos submetermos à vontade de Deus. É porque nós não somos humildes o suficiente para fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. É porque a gente não acredita em Deus o suficiente para ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto Ele falou. Lembra do que Ele fala para Josué? Josué, tenha o cuidado de fazer tudo conforme eu estou te falando. Eu não estou te falando nada por acaso. Eu estou te dando instruções. Siga elas à risca. Com a gente não é diferente. Com a gente não é diferente, irmão. Se a gente fizer o que Deus falou, vai dar certo. Se a gente não fizer, vai dar errado. Se a gente for humilde e obediente, a vitória vai chegar. Mas se a gente não for, não vai ter vitória, irmão. Porque Deus não vai compactuar com a nossa incredulidade. Deus não vai compactuar com a nossa desobediência. Deus não vai compactuar com a rebeldia do nosso coração. A bênção só vai vir para nós quando a gente fizer aquilo que Deus quer. Quando a gente estiver no lugar, Deus mandou você estar naquele lugar, fica naquele lugar. Quando Deus te deu uma instrução, faz o que Deus mandou você fazer. Mas não faz o menor sentido, pastor. Não interessa, irmão. Se faz o menor sentido ou não. Não interessa se faz, se para você tem lógica ou não tem lógica. Não interessa o que passa na sua mente, porque Deus não está dentro da tua mente. Ele fala através do profeta Isaías, os meus pensamentos são maiores. Os meus caminhos são mais altos, você não vai entender o que eu estou fazendo. Jesus manda os discípulos se sentar, ele vai lavar os pés lá, e vai até que chega em Pedro, tem aquela confusão danada com Pedro, até que Jesus fala para ele, Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não vai entender agora, mas depois você vai entender. Senta aí quietinho, deixa eu lavar teu pé, porque se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro, o que ele fez? Murchou na hora, sentou, Senhor, não só o pé, o corpo todo. Jesus, não, você já está limpo, é só o pé. Deixa eu fazer. Você entende qual é a natureza do ser humano? A Bíblia vai registrar tudo isso daí, não para a gente olhar e falar, mas Pedro, hein? Para a gente enxergar em Pedro atitudes nossas. Para a gente enxergar em Naamã atitudes nossas. Para a gente enxergar em Jeroboão atitudes nossas. Para a gente olhar e aprender com o erro dos outros. Para a gente não cometer o mesmo erro. Para a gente olhar e falar, pô, o Jeroboão errou nisso, olha, Naamã errou naquilo, Pedro errou naquilo, a Bíblia está colocando isso daqui para que eu também não seja assim, não erre como eles erraram, para que eu aprenda, aleluia, para que eu seja edificado com a experiência do outro. Deus vai cumprir a sua palavra, capítulo 12, Deus prometeu e Deus cumpre. Deus não é Deus que fala e não faz, Ele promete e Ele faz, aleluia. Capítulo 12, versículo 20. Sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Deus cumpriu. Você não precisa ficar preocupado. Será que Deus vai cumprir? Deus cumpre. Não se preocupa com Deus. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você não precisa ficar preocupado. Mas será que Deus vai... Não. Se preocupa em ser obediente. Se preocupa, irmão, em ser fiel. Se preocupa em ter fé. Com a palavra de Deus, você não se preocupa que vai cumprir. Jesus diz, passa o céu e a terra. Mas a minha palavra não deixa de cumprir. Não se preocupa, mas será que Deus... Não. Não fica preocupado. Deus vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não se preocupa, Deus cumpriu, aleluia. Deus entregou o reino na mão dele. Qual foi a primeira atitude de Jeroboão como rei?
Qual foi a primeira atitude de Jeroboão como rei? Você vai ver aí no capítulo 12, versículo 26. Disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer o sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tomarão a Roboão, rei de Judá. Irmãos, vem cá. Por que não crê no Senhor? Por que não crê no Senhor? Ele era nobre? Não. Ele era da semente real? Não. Em outras palavras, para nós aqui, mulher, não é ninguém. Deus falou: vou fazer de você um rei. Deus fez ele um rei? Fez. O que Deus pediu para ele? Anda na minha presença. Anda na minha palavra. Seja fiel. Deus pediu alguma coisa impossível para Jeroboão? Deus pediu alguma coisa que Jeroboão fala: não, isso aqui eu nunca vou conseguir fazer. Não. Deus pediu para Jeroboão a mesma coisa que ele pede para nós: ser fiel. Eu vou te dar a vitória, mas seja fiel. Eu vou te levar lá naquele lugar da promessa, seja fiel. Primeira atitude dele, o que ele está fazendo? O povo vai tornar para Roboão. Vão me matar. Vou entregar o reino para Roboão. Quem que falou isso? Quem falou isso? Ele está ouvindo a voz de quem, irmão? Ele não está ouvindo a voz de Deus. Ele está ouvindo a voz do diabo. Deus falou: vou fazer você rei, vou te fazer uma casa firme como eu fiz a de Davi. Você vai reinar sobre tudo que desejar o teu coração. Somente seja fiel. Somente anda na minha presença. Somente faz aquilo que está escrito na minha palavra. Só isso. Mas quando ele chega lá, o que ele faz? Ele começa a ouvir a voz do medo, a voz do diabo. Que a voz do medo é a voz do diabo. É a voz da incredulidade. É a voz que faz você duvidar de Deus, da fidelidade de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. Faz você duvidar do cuidado de Deus, faz você duvidar do favor de Deus. Essa é a voz do diabo. É a voz que te faz vacilar. É a voz que te faz fazer coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. É a voz que faz você agir precipitadamente. Porque o que ele vai fazer? Verso 28. O rei tomou conselho com quem? Com gente que também era infiel. Porque o conselho deles: vamos fazer 2 bezerros de ouro. Muito trabalho, vamos falar para o povo: muito trabalho há de vocês subirem a Jerusalém. Olha aqui os teus deuses, Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Colocou um em Betel e colocou outro em Dan. E fez o que o povo tropeçasse e pecasse, porque o povo ia até Dan, cada um para adorar. E ele vai continuar mais, porque quando você sai da direção de Deus, você começa a ouvir pessoas erradas, conselhos errados. A tendência é que você cada vez vai para mais longe da vontade de Deus. Ele começou a ouvir essas pessoas, e aí, verso 31, fez casas dos altos, fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Jeroboão fez uma festa no 8º mês e no 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. Olha, quis fazer uma festa rival. Tem o culto, eu vou fazer o culto contra. Eu não vai na igreja não, que eu tenho uma festa aqui no mesmo dia, no mesmo horário. Não vai no culto não. Você está entendendo como é que o inimigo trabalha? Eu tenho um negócio para você aqui no mesmo dia, no mesmo horário. Não vai na igreja não. Não, eu tenho algo preparado aqui. Ele vai fazer isso. Fez Jeroboão a festa lá, e como a festa que se fazia em Judá, sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no 15º do 8º mês, no mês que ele tinha imaginado no seu coração. E assim fez a festa aos filhos de Israel, sacrificou no altar queimando incenso. Fez tudo errado. Quando você olha para o reino de Judá,
a referência de fidelidade é Davi. Deus vai falar de um rei, andou no caminho de Davi, seu pai, foi fiel. Mas Jeroboão vai ser o exemplo da infidelidade, o exemplo da rebeldia. Todo rei que se levantar em Israel, que não vai ser fiel, vai falar, andou nos caminhos de Jeroboão, foi mau, foi infiel, não serviu a Deus. Enquanto Davi foi o exemplo de fidelidade, Jeroboão foi o exemplo da infidelidade. Você queria saber se alguém era bom, se ele andava no caminho de Davi. Você queria saber se alguém era mau, andava no caminho de Jeroboão. E tudo isso, porque foi ouvir a voz que não era de Deus. Foi fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. Deus falou para ele fazer lá um santuário. Deus mandou ele levantar bezerro de ouro. Deus mandou ele fazer sacrifício. Deus mandou ele fazer uma festa rival com a festa que tinha lá, que Deus tinha estabelecido. Não. Mas Jeroboão já não está ouvindo mais a voz de Deus faz tempo. Ele está ouvindo a voz do diabo. Ele está ouvindo a voz do medo. Ele está ouvindo a voz dos seus conselheiros. Olha, tem uma pessoa aqui importante, tem uns nobres aqui importantes. São pessoas que têm sucesso na sua vida. São pessoas prósperas. São pessoas que têm êxito. Ah, é? Servem a Deus? Se não serve a Deus, irmão, toma muito cuidado com o que você vai ouvir. Você pode ouvir alguma coisa que vai estragar a tua comunhão com Deus. E às vezes a gente dá tanto ouvido para tanta coisa que vem de fora. Não ouça aquilo que não vem da presença de Deus. Não ouça conselhos de quem não anda na presença de Deus. Não ouça conselhos de quem não está cheio do Espírito Santo. Porque o diabo pode influenciar essas pessoas para te fazer tomar um caminho que vai te levar longe da presença de Deus. São pessoas boas, pastor. Mas são pessoas assim de confiança. Se não estão na presença de Deus, se não estão cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Efésios diz que quem controla o curso deste mundo? O príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é filho da desobediência, irmão? Quero que você entenda isso. Quem é filho da desobediência? Qualquer pessoa que não estiver servindo a Deus é filho da desobediência. Qualquer pessoa que não estiver no caminho do Senhor, que não estiver servindo ao Senhor, a Bíblia chama de filho da desobediência. Pode ser quem for, irmão. Pode ser sangue seu. Não está servindo a Deus, é filho da desobediência. Está sob a influência do inimigo. Infelizmente, irmão, não tem neutralidade no reino espiritual. Não tem, quando a gente brincava, e isso eu sofri muito, né? Porque meus irmãos são bem mais velhos do que eu. Então eu queria brincar junto com eles. E aí eu não tinha capacidade de brincar com os meninos mais altos. Aí nas brincadeiras todas, não sei se alguém lembra, aí ele é café com leite, vocês lembram disso? Quer dizer, ele está ali, mas céu pega, ninguém pega ele, deixa ele só correr lá no meio, não está valendo, deixa ele ali. Né? Se é jogo de futebol, qualquer time tem 11, pode colocar em qualquer time, não vai fazer a diferença, ele é café com leite, ele não vai desequilibrar nada ali. Não existe isso no reino espiritual. Ou nós estamos na presença de Deus, e cheios do Espírito Santo, ou nós estamos na presença do inimigo, influenciados pelo diabo. Eu não digo possessão demoníaca. Nem todo mundo que não está na igreja é um endemoniado. Mas com certeza ele está na influência do diabo. O diabo está governando a vida dele. O diabo está controlando as ações dele. O diabo controla a mente. O diabo controla os pensamentos, os sentimentos. A inclinação do coração dele. Toda está sendo dita pelo diabo. Então a gente tem que tomar cuidado. Roboão também errou nisso. Foi ouvir conselhos de jovens que cresceram junto com ele. Em vez de ouvir o conselho dos sábios que andaram com Salomão, seu pai. Deu errado. Sempre que a gente vai ouvir o conselho de quem não está na presença de Deus, de quem não está cheio do Espírito Santo, vai dar errado. Vai dar errado, irmão.
E o errado é aquilo que é mais precioso para você. O mais precioso para você não é dinheiro. O mais precioso para você é a presença do Espírito Santo de Deus. É isso que é o mais precioso para nós, irmão. É a presença de Deus, é a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ele não fez nada do que Deus falou para ele. Nada, nada. Mas olha o que Deus diz de Davi. Vamos lá para Atos capítulo 13. Deus tinha prometido para ele: eu vou fazer uma casa para você como eu fiz a de Davi, uma casa firme. Vou estabelecer uma descendência para você como eu estabeleci a descendência de Davi. Mas ele não fez nada do que Deus falou para ele. Mas olha o exemplo de Davi, Atos 13, 22. Está escrito assim: quando este foi retirado, está falando de Saul, lhes levantou como rei a Davi, ao qual deu também testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão segundo o meu coração. E agora eu quero que você preste atenção. O que nos torna homens e mulheres segundo o coração de Deus? Será que Deus faz igual aquela brincadeira, bem me quer, mal me quer? Deixa eu ver quem eu vou... esse aqui eu vou escolher. Esse vai ser segundo... É assim que Deus age? Não. O que Deus espera de nós? Olha aí no versículo. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. O que nos faz ser homens e mulheres segundo o coração de Deus é se nós fazemos a vontade de Deus ou não. Se você estiver andando na direção de Deus, se você estiver na obediência, se você estiver, então, você é segundo o coração de Deus. Porque às vezes a gente olha para essa expressão, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, parece que só foi ele. Parece que Deus olhou assim e falou: não, é esse. Vou premiar ele, só ele vai ser segundo o meu coração. Não. Qualquer pessoa que andar na fidelidade vai ser segundo o coração de Deus. A vida de Davi foi a vida de Davi. Eu não estou dizendo que você vai viver a vida de Davi. Você vai viver a sua vida. Mas você vai viver a sua vida segundo o coração de Deus. Você vai alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. Principal de tudo, irmão, quando você chegar no final da tua jornada aqui nessa terra, e os teus dias aqui se acabarem, e você chegar na presença do Senhor, a aprovação de Deus é que faz a diferença. Não é a aprovação dos homens. Quando a gente morre aqui, meu irmão, a gente não vai para o tribunal humano. Foi bonzinho ou foi mal? Porque o tribunal humano, ele absolve tudo. Não é verdade? Todo mundo que morre pode ter sido ruim, pode ter sido mal, mas morreu, está lá na presença de Deus. Não está não. Só está na presença de Deus aqueles que são aprovados por Deus. Aqueles que nasceram da água e do Espírito. Aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo. Só, João 1, só é filho de Deus aquele que nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não é filho de Deus. O ditado do mundo, todo mundo é filho de Deus. Não, nem todo mundo é filho. Todos são criatura de Deus. Só é filho de Deus quem nasceu de novo. Esse recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Aquele que vai andar na obediência, que vai ser fiel até a morte. Deus diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não é aquele que, como Jeroboão, começa bem e termina mal a sua caminhada. Jeroboão não começou bem, Saul também não começou bem, Saul também não foi cheio do Espírito Santo antes de Davi, foi. Deus não operou na vida dele da mesma maneira que operou na vida de Davi, sim, ele foi cheio do Espírito Santo, Deus mudou o coração dele, ele se tornou um novo homem. O mesmo testemunho que dá de Davi, dá de Saul. Como Saul terminou a vida? E por que Saul terminou daquele jeito? Porque da mesma maneira que Jeroboão começou a tomar atitudes que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Começou a andar em caminhos que Deus não tinha preparado para ele andar. Começou a se misturar e a ouvir pessoas que não era para ouvir. Terminou mal.
Então ouça somente a voz de Deus. Busque só a direção de Deus para a tua vida. Não vai andar pelo conselho do ímpio. Salmo 1, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Irmão, qualquer ambiente que você tiver, que alguém for fazer chacota com a palavra de Deus, se retira daquele ambiente. Saia, se levante e saia. Mas a pessoa vai ficar triste comigo. Não importa se a pessoa vai ficar triste com você, meu irmão. Se levanta e se retira imediatamente daquele ambiente. Se alguém for fazer chacota com as coisas de Deus, se alguém for fazer chacota com o nome de Jesus, se levanta e saia. Salmo 1, não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor medita de dia e de noite. Aí a sua vida vai ser como? Como árvore plantada junto a correntes de águas, cuja a folhagem não murcha, não seca, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Essa verdade é imutável, irmão. Ela serve no Velho e no Novo Testamento. Ela serve, meu irmão, para todos os dias da tua vida. Ela serve para o rei e ela serve para o plebeu também. Serve para cada um de nós. A gente tem que andar no caminho do Senhor. Deus quer que cada um de nós viva, meu irmão, de uma maneira extraordinária. Deus quer que cada um de nós viva na plenitude daquilo que Ele preparou para nós. Mas para isso a gente tem que andar na sua presença, nos seus caminhos. Porque não erra só aquele que está fora da igreja. O diabo está muito mais preocupado em derrubar a gente que está aqui. Aquele que está lá fora já está no controle dele. Ele já está governando a vida da pessoa. A pessoa está indo para o inferno e acha que está tudo bem. E acha que ela está mais certa do que você que está buscando a Deus. Não é assim? Você vai falar de Jesus, que Jesus, que nada. Ela está caminhando para o inferno, mas minha vida está boa. Mal sabe ela que se morrer, naquele momento ela vai para o inferno, está perdida eternamente. Mas na mente dela está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque o diabo está controlando a vida dela. Mas você está na presença de Deus, e o diabo quer fazer de tudo, ele vai usar artimanhas de toda maneira, para que você saia da presença de Deus. Para que você deixe de ouvir a voz de Deus, para que você deixe de olhar para a palavra de Deus e buscar na palavra de Deus uma direção para a tua vida. E aí ele consegue te derrubar, como ele derrubou Saul, como ele derrubou Jeroboão. A Bíblia diz que o diabo, o nosso inimigo, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando o quê? A quem possa tragar. Ele quer buscar só uma oportunidade, só uma brecha. É só uma oportunidade que ele quer para fazer o que ele fez na vida de Jeroboão. Mas que nós sigamos o exemplo de Davi. Amém? Vamos ficar de pé.